podcast Humanoterapeuta. E hoje eu tô com uma pessoa super especial aqui pra gente ter um bate-papo muito legal sobre consciência, despertar da consciência, enfim, todas as áreas da espiritualidade, da consciência, da energia, do inconsciente. Então, no nosso podcast Humanoterapeuta hoje, eu tô com a Márcia Marim. Seja muito bem-vinda, Má, pra nossa conversa boa. Obrigado, você. Oi, pessoas, que bom estar aqui hoje com a Andresa Molina. Vocês vão ficar com inveja. E aí, vamos bater um papão? Vamos. Má, o que a gente preparou para esse primeiro episódio, a gente vai fazer alguns, e o que a gente preparou para esse primeiro episódio é sobre o despertar da consciência. Então, vamos tentar discorrer um pouco sobre o que é esse despertar da consciência, que às vezes quem está de fora não consegue entender muito bem. Depois que a gente entra por esse universo, meio que a gente entende pela experiência, mas não necessariamente pela explicação. Mas quem ainda não viveu algumas dessas experiências, acredita que é algo muito complicado ou muito difícil e também acredita que nunca viveu um despertar da consciência. Só que eu acredito que isso acontece todos os dias. Só que é uma coisa tão natural na nossa vida que a gente acha que não é nada, mas na verdade está acontecendo a todo momento. Então, eu queria trazer essa reflexão, o que você diz sobre isso, como é que foi algum momento em que você viveu isso, que você teve consciência, nossa, aconteceu isso agora, como foi essa caminhada, essa jornada sua com esse despertar? Então, como eu acredito na mesma coisa e vou confirmar o que você está falando. Eu acho que esse despertar da consciência acontece todo dia, desde a época da nossa infância. E eu me apego muito à palavra consciência, com conhecimento. Então, quando você falou de lembranças e tal, e que mais para frente a gente pode falar mais, a primeira consciência que eu tive é quando eu era pequena, tipo, eu sempre fui não, eu era muito pobre na infância, né? Aí eu sou filha única, tá, pessoas? Eu também, tá, pessoas? Ela também, pessoas, ela também. E aí eu percebi que se eu fizesse cara de choro, meu pai ou minha mãe, o que você tem, filhinha? Aí eu falava o que eu queria, no dia seguinte, tchan, tchan, eis que surge. Eu acho que esse foi o meu primeiro momento de consciência, que eu fiz sabendo que eu poderia fazer isso para atingir determinado objetivo. Então, eu acho que consciência não é só aquela coisa assim, uau, como o universo funciona, como eu funciono, como é a espiritualidade, como é a extraterrestre. Não, eu acho que consciência começa daí. Você começar a tomar ciência dos seus atos, do que funciona ou não funciona para você. Você tem um objetivo, como alcançar. Depois da infância vai complicando, né? Porque aí vai aumentando o superego. Concorda? Você lembra um momento de criança assim que você possa contar? Eu lembro que eu também sou filha única, também tive uma infância muito, muito pobre. E eu lembro que minha mãe trabalhava e eu morava com a minha mãe e com a minha avó. Então, eu passava o dia na casa da minha avó enquanto ela trabalhava e a minha mãe ia me buscar à noite. E aí, eu lembro que quando eu estava eu lembro que a minha prima, ela era bem arteira, né? E aí, mas para mim foi diferente isso que você está falando, o que eu estou lembrando agora. Ela era bem arteira. E eu, automaticamente, eu era bem boazinha. Então, eu era bem diferente dela. A gente se dava muito bem, então eu adorava as artes dela. E eu era mais boazinha, eu era mais falante, eu queria saber o porquê, eu queria conversar. E eu ficava com muito adulto. Então, eu acabava conversando que nem um mais adultinho. E todo mundo achava isso lindo. E aí, depois eu me percebi, na fase adulta, que eu passei uma vida inteira tentando ser a boazinha, a adultinha, a que falava bem, porque eu escutava lá atrás que a minha prima, era muito complicado. Bom era a Andresa, que era tudo fácil, ela era tão boazinha. Entendi. Então, eu fui fazendo esses movimentos e eu não tinha consciência. Eu fazia, funcionava bem. Só que eu não tinha
consciência disso. Não tinha ciência que eu fazia por isso. Entendi. Depois de mais velha, é que eu fui notar, aí eu tive ciência que eu agia daquela maneira para que eu fosse mais bajulada, querida. Eu acreditava, de repente, que daquele jeito eu era mais amada. Não sei. Mas é aquela coisa que você fala, que todo ser humano quer ser amado, respeitado E a acolhido. terceira coisa, acolhido. É isso mesmo. E aí eu lembro quando eu tive essa ciência que eu agia dessa maneira. Mas eu achei legal esse jeito, isso que você falou, de que é quando a gente tem porque isso liga com o processo de autoconhecimento. Sim. Né? Porque daí quando eu me conheço e eu sei que eu estou agindo daquela maneira por uma razão específica, eu estou tendo ciência das minhas ações. Mas Sim. eu só consigo isso se eu tenho um processo de autoconhecimento, se eu me conheço. Faz sentido? Sim, faz sentido. Não só se conhece, mas como está sempre no que os outros falam que é no presente, para mim, significa estar sempre atento às suas ações. Né? Sempre eu tenho um objetivo, qual é o meu objetivo, qual é o meu lugar, qual é a minha função. Isso funciona, isso não funciona. Para mim, a consciência sempre estar atenta a mim, a que funciona e não funciona. Já o contrário do que você falou, da sua experiência na infância. Né? Que todo mundo falava, que por você ser quietinha, sua prima arteira e tal. Comigo foi o contrário, eu sempre fui muito amada. Né? Meu pai e minha mãe sempre foram carinhosos comigo, porque entre os dois, um batia no outro. Tá. Mas comigo, tipo, se um passava perto de mim, ele vinha e dava beijinho. Meu pai tinha mania, passava e dava beijinho, beijinho, beijinho. E apesar da situação financeira, eles sempre davam um jeito de proporcionar o que eu queria. Né? Então, eu não tive essa trava, esse desejo. Então, o que me propiciou, na realidade, eu prestar atenção em mim, nos meus objetivos, no que funcionava ou no que não funcionava. O que eu poderia fazer para alcançar determinadas coisas. Mas aí vale falar uma coisa, né? Nosso temperamento é diferente, né? Você é fogo, o meu é água. Então, eu vou no fluxo, eu vou de levinho, mas quando a água vem, tsunami assim, ela derruba tudo. Você já... Né, e teve que ficar apagada na infância por essa comparação, né? E é interessante porque, assim, é legal perceber isso, porque, assim, eu também fui muito amada por todo mundo, assim. Então, quando eu nasci, meu avô tinha acabado de morrer e pouco depois eu nasci. E, então, eu trouxe, de alguma maneira, muita alegria para todo mundo. Preencheu ali um espaço que tinha ficado de tristeza, aí vem um bebê e traz muita alegria. E aí, eu acho que eu era muito amada, mas aí o meu temperamento, as minhas necessidades e a minha gula, né, que é um dos 7 pecados, um dos instintos, fez com que eu ainda quisesse mais. Então, mesmo o que eu tinha era pouco. Mesmo eu queria buscar mais. Então, eu criava alternativas para ter mais e mais e mais de todo mundo, né? E aí a gente começa a perceber já um pouquinho dessas nossas ambições, né? Eu acho que é do fogo. O fogo, ele quer mais, ele vai queimar um pouco mais. E aí, no caso do meu instinto, que é a gula de querer também mais, mesmo tendo, eu queria mais. E mesmo tendo, eu achava que eu tinha pouco. Então, eu tinha um abandono. Eu sentia que estava pouco. E aí veio aquela mais para frente, o desafio de ter que lidar com um sentimento de abandono, mesmo nunca tendo sido abandonada. Então, a minha racionalidade buscava o momento, mas não tinha. Mas eu sentia um abandono, parecia uma ingratidão até. E, ao mesmo tempo, lidar com as minhas ambições. Né? Com o meu buscar das coisas, com a vontade de ter... eu não sou gananciosa, mas eu sou ambiciosa em muitas coisas, não só financeiro, em muitas coisas. É esse mais que eu sempre quis, essa coisa. E eu tive que lidar com isso
pelo meu próprio julgamento, por achar que isso era uma coisa... Então, eu estava só errada. Eu era uma abandonada, então eu estava errada. E eu era uma pessoa que queria mais da vida e também me sentia um pouco errada, porque me sentia ingrata. E não era ingrata, era só o meu temperamento com os meus instintos rodando. Isso que eu acho legal, Andresa, porque, ó, nós duas, filhas únicas, né? Infância pobre, recebemos o mesmo amor, mas sentimos coisa totalmente diferente, principalmente pelo temperamento. E eu gosto do temperamento não só da astrologia, porque a astrologia são 4 signos em cada elemento. Mas vamos pegar o elemento fogo. O elemento fogo é guloso. Sim. E ele não se contenta com nada. Você põe fogo no mato, ele pôs fogo ali, acabou aquilo, ele já vai para o próximo. E ele vai comendo, ele é guloso. Ele vai alastrando, né? Vai tomando conta. Vai tomando conta. Eu já sou fleumática, né? O meu elemento é a água. Então, o meu melhor é a preguiça. Eu fico parada, pensando no que fazer. Por qual caminho eu vou? Que é quando eu contei que a primeira consciência que eu tive é, bom, se eu fizer carinha triste, papai e mamãe vai fazer o que eu quero. Sim. Né? Então, eu sou aquela água paradinha, né? Indecisa, meu maior sofrimento, tem que tomar decisão. Tanto que naquela meditação que eu dou no Círculo da Vida ou no Humano Master, eu coloco a meditação para a pessoa perceber. E quarta-feira é o dia da decisão, porque eu não me lembro lá qual é o planeta que rege para a gente ficar indecisa. Foi meu pior dia, porque para eu decidir, mano, você me conhece, trabalha comigo, o Rodrigo Aiex também, manda, eu faço, me direciona, é igual a água. Se você faz um corguinho, a água segue. Se você não faz corguinho nenhum, a água fica paradinha lá. Então, você vê como as pessoas são, nesse aspecto, são únicas. Sim. Né? Como tem elemento fogo também, que vem com uma função. Vamos pegar o fogo na natureza. O homem ateia fogo só para fazer aquela queimada lá, para secar a terra, preparar a terra, sei lá por que põe fogo. E acabou. O fogo fica extinto, fica satisfeito, devido à função que ele foi criado. Sim. No caso, o fogo na natureza pelo homem. Nós, por essa massa causal, o Criador. Se você não fosse essa gulosa, não haveria espaço humanidade, não haveria comunidade humano-terapêutica, não haveria nada. Sim. Não é? Sim, mas a gente demora, né? Eu acho que o legal da gente contar essas histórias é porque as pessoas ficam... Então, quando a gente fala de despertar da consciência, parece que é uma coisa tão difícil e tão fora do alcance e tão... enfim, e quando a gente conta desses simples da vida e desses desafios, porque a gente começa a se julgar menos. Eu acho que o grande lance do autoconhecimento, desse despertar, é a gente se conhecer para se julgar menos e entender que a minha gula, que a minha vontade de querer mais, ela foi tão reprimida por mim como se eu não pudesse ter aquilo. Porque como se eu quisesse ter mais, como se eu fosse a metidinha que quer ter mais. E isso doía, e eu não sabia lidar. Então, quando a gente começa a aprender um pouco, a gente começa, além de saber lidar e parar de se julgar, a gente começa... consciência, usar aquela força a nosso favor para a construção daquilo que faz os nossos olhos brilharem, o nosso coração bater mais forte. Esquenta o nosso, como eu falo, dá aquele quentinho no coração. Eu, como água, fui julgada de manipuladora, mas uma coisa que eu e você divergimos, você sempre usa a palavra julgamento, e eu uso sempre a palavra condenação. Porque, no meu ponto de vista, o julgamento é inerente nosso, porque nós trabalhamos por atração e repulsão. Sim. Então, a gente sempre vai estar julgando. Disso eu gosto, aquilo eu não gosto, serve para mim, aquilo não serve para mim. O problema é quando a gente pega essas condenações, ou então pega o juízo do outro, e não de si próprio. Sim. Né? Como você falou, o pessoal da sua família fala, a Andresa é um amorzinho, é quietinha, é obediente, não sei o quê. Você pegou o julgamento deles, e não o seu, a sua julgamento, a avaliação. E aí você se condenou porque estava baseado no julgamento do outro. Sim. Eu, como era filha única, também como você, mas não tinha
muita família. Era eu, meu pai e minha mãe e uma prima que morava comigo. Eu não tive esse tipo de coisa para eu poder pegar o juízo do outro. Muito pelo contrário. Né? Eu brincava sozinha, com amiguinhos imaginários na época, né? Com tartaruga, porque eu fui morar num lugar lá, num quarto onde tinha uma tartaruga. Então, eu não tive juízo de ninguém para pegar, para assimilar. Né? Então, é por isso que, para mim, né, foi mais fácil ter consciência. Sabe? Consciência no sentido do que serve para mim e do que não serve para mim. Né? E direcionar meus afetos também, vamos chamar assim, mais para o meu prazer do que para o prazer do outro, para a satisfação do outro. Você acredita que esse movimento de ter ficado na infância mais sozinha contribuiu para que você não se preocupasse tanto com o externo? Você não tinha muito, né? Muito. E como do 0 aos 7 anos... Muita coisa fica acontece. estabelecida. Isso. Se você ficou ali mais sozinha, você ficou mais em sua própria companhia, tendo que lidar menos com esse julgamento, o julgamento do outro para com você, né? Com o juízo, com os critérios dos outros. Porque eu não tinha ninguém para me dar critério. Minha mãe trabalhava. Meu pai trabalhava. Eu ficava com uma prima que, na época, devia ter uns 12, 13 anos, que também brincava. Então, quem é que ia me passar critérios? Sim. Ninguém. Então, para mim, hoje, eu considero mais fácil. Enquanto criança, eu sofria, óbvio, tinha dor ali. Sim. Né? Porque eu estava sozinha, eu queria alguém. Isso foi mais na pré-adolescência. Na infância, eu tinha meus amiguinhos imaginários que deram bastante conta. Na infância, a gente é mais tranquilo, né? Muito mais tranquilo do que na adolescência. E esse sozinho me favoreceu muito, porque eu não tive influência do juízo de ninguém. Legal. E, Má, aí quando a gente vai avançando nesse olhar do despertar da consciência, né? Então, tem primeiro essas consciências de nós mesmos, dos nossos desejos, enfim. E aí, vamos subindo a nossa linha do tempo, indo para frente na nossa linha do tempo. Aí tem a Márcia, psicanalista, né, que começa a trabalhar, olhar para isso com a base da psicanálise, da racionalidade, e em algum momento você começa isso, e também a parte da Márcia que começa a fazer um desenvolvimento da sua espiritualidade, né? Então, penso que são 2 momentos na vida que depois eles se encontram, ou antes já se encontravam e, de repente, você não tinha consciência de que eles iam se unir. Isso. Mas como que foi esse começo da Márcia no despertar da consciência na vida espiritual? Assim, a sua mediunidade, o seu trabalho, a sua consciência sobre esse mundo dos mitos, da espiritualidade, dos guias, enfim, como foi? Ou se é que foi assim, de repente foi de outro jeito? Então, Andresa, é difícil delimitar um início, um limiar, porque eu acho que desde os amiguinhos imaginário, por exemplo, como eu passava fome, quando a gente passa fome, a barriga da gente fica fazendo ronque, 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 ronque. E minha mãe falava assim, dorme que a fome passa. Então, eu deitava lá, ia dormir, e eu ficava prestando atenção no ronque, ronque das lombriguinhas. E lá eu já imaginava um sistema, que hoje seria o círculo da vida, mas eu já imaginava as minhas minhocas, como eu pensava, né? Quando eu era criança, conversando que havia um sistema, que elas estavam reclamando disso, e punha minhas dores naquela minhoca. Depois, os amiguinhos imaginários. Tive uma sorte muito grande, porque meu pai era alcoólatra. Então, quando ele não bebia, ele era uma pessoa. Quando ele bebia, ele era extremamente agressivo com a minha mãe. Então, eu já percebi, comecei a ter a percepção dessa mudança de comportamento. A minha mãe pulava de religião em religião. Então, eu me lembro, eu era pequena, eu acho que devia... Bom, ela me carregava no colo. Então, eu acho que eu devia ter embora eu sou pequenininha, vocês podem me carregar no colo até hoje, tá, gente? Mas, na época, eu era pequenininha. Eu lembro que minha mãe foi num centro espírita e ela tinha medo de apanhar do meu pai, naturalmente, né? E quando a gente estávamos voltando de casa,
ela falou assim, ela percebeu que ela tinha perdido a chave. Aí ela voltou para o centro, e para variar, sempre baiano na minha vida, era uma gíria de baiano, que na época eu não sabia, hoje, lembrando, eu sei que é. Ela perguntou, perdi minha chave, como é que eu faço? Ele deu uma vela e falou, vai com a vela olhando pelo caminho que você acha a chave. Então, ela foi com a vela, eu no colo, ela com a vela, chama a chave, chegamos em casa, ela não apanhou do meu pai não tinha chegado ainda. Então, eu acho que ali eu já comecei a perceber que existia o que hoje eu chamo de invisível, que sabia um pouco mais, ou que tinha mais visão, que, no caso, na época, minha mãe. Quem deu a vela foi uma entidade baiana, é isso? Uma entidade que estava incorporado centro, num médium baiano, que era um centro humano. Tá. Que depois minha mãe abandonou também, aí depois ela foi evangélica, aí depois eu fui católica, eu queria ser filha de Maria. Por isso que eu falo que não tem um limiar. Porque quando eu fui na igreja fazer a catequese, eu me apaixonei pela igreja. Louvar o Senhor, rezar, aquelas orações, fazer terço, aquela história de Adão e Eva, a Bíblia, aquilo me encantava. E eu queria, mesmo porque, quando eu tinha uns 5 anos, por um período pequeno, minha mãe me colocou num colégio de freira. Então, no colégio de freira, naquela época, antes de mais nada, você tinha que rezar, você tinha que cantar, você tinha que fazer um monte de coisa para depois ir para a aula. Mas depois acordar, né? Você vai vir para a vida. Né? Não, eu estou falando antes. Lembra que tinha fila antigamente? Sim. Então, a gente cantava hino nacional de um tempo depois, mas antes, em igreja católica, tinha que rezar, cantar hino, etc. Então, desde lá, eu já era apaixonada pelo catolicismo. Bom, aí, com os 9 anos, fui fazer a catequese lá. Eu queria, porque queria ser filha de Maria. Mas eu sou tão abençoada que papai e mamãe não eram casados, eles eram juntados. Então, não pôde, porque não era casado na igreja. Nossa, mano, eu chorei, eu sofri. Então, essa coisa de espiritualidade, de uma força maior que nos guia, eu acho que eu sempre tive. Agora, onde eu comecei a trabalhar energeticamente mesmo, foi com o reiki. Tá. Mas aí a impostação de mãos. Mas eu estou pensando aqui, porque aí eu já estava à aula, que por sinal eu fui expulsa, tá, pessoa? Eu já contei essa história, né, do cagaço Cristo, que eu acho que eu já contei aqui. Pode contar de novo, se você quiser, porque é boa. Não é boa. Eu dava aula lá num grupo de pessoas. E olha que interessante, eu cheguei nesse centro, eu fui lá visitar, era perto do escritório que a gente tinha, eu e um sócio meu. E aí eu fui com outro amigo conhecer... Não, nem conheci esse outro amigo. Eu fui conhecer esse centro kardecista. Não vou chamar de centro espírita, porque o espiritismo que Kardec colocou, o homem transformou em kardecismo. Então, eu fui nesse centro kardecista. Se você não conhece, é semelhante a um culto evangélico, porque a pessoa lê lá uma passagem do Evangelho, depois explica tal, e depois vai para os passes. E ali eu comecei, eu acho que, desenvolver a mediunidade. Ou melhor, perceber a minha mediunidade, porque mediunidade eu tinha desde a época dos amiguinhos. Ter consciência da mediunidade. Ter consciência da mediunidade. Aí um dia eu tive um sonho que tinha um médium lá que escrevia, que recebia, né, uma psicografia, porque no kardecismo ninguém recebe espírito, é psicografia, psicoptografia, é psico qualquer coisa, menos receber. E ele escrevia uns poemas, vamos chamar assim, umas crônicas, igual caipira, e ele se denominava o caipira amigo. E, na época, eu tinha uma empresa com o meu sócio de editoração eletrônica. Aquilo me chamou a atenção. Aí eu sonhei que era para eu fazer um livro desse caipira amigo para ajudar a casa kardecista que eu frequentava. Falei, bom, a parte de editoração eletrônica, que era antigamente, isso eu poderia fazer, mas aí editar o livro sai caro, né? Tem que ter editora e tal. Aí, nesse sonho, era um sonho que eu estava tendo. Nesse sonho foi mostrado,
o rosto das pessoas. Você conversa com essa pessoa para falar isso, com essa pessoa para falar isso, com esse médico para falar isso. E lá, essa pessoa aqui, no caso, chamava Alberto, que era o diretor do centro lá, se é que era diretor, a gente pode chamar de diretor, vai te apresentar uma outra pessoa que tem uma gráfica. Eu, por via das dúvidas, loucura ou não, eu vou fazer, né? Vai que. Mas foi. Cheguei lá, a primeira pessoa que eu vi foi a primeira pessoa que foi me mostrar no centro, que cuidava da parte financeira. Aí ele me apresentou o médico, que me apresentou o diretor, que me apresentou essa pessoa que tinha gráfica. Quando eu olhei para essa pessoa que tinha gráfica, a gente se olhou assim, a gente se abraçou e chorou muito, 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 porque era uma sensação de encontrei. Né? Embora hoje, confesso, eu amo ele de paixão, mas a convivência com ele é insuportável, porque a manifestação dele é... Gente, eu sou assim, quando a pessoa pisa no pé de quem eu amo, eu excluo da minha vida, né? Porque eu não suporto ver. Não é? Pisa em mim, mas não pisa em quem eu amo. E aí começou todo esse envolvimento espiritual, aí eu fui fazer reiki, aí esse amigo meu me levou, ele queria fazer um curso de massagem, me levou a fazer massagem, e aí a vida começou a apertar, entrou nova tecnologia, minha pequena empresa foi à falência, eu só fiquei com um cliente, tinha 2 filhas para sustentar, e aí eu comecei a trabalhar com massagem, tal, e aí foi desenvolvendo, até que esse mesmo amigo que tinha a gráfica me obrigou, como eu já contei, a fazer psicanálise, fui fazer obrigado, me apaixonei e estou aqui até hoje, porque a psicanálise traz explicação. Ela analisa as coisas, e eu sou extremamente analítica, eu gosto de analisar. Tudo tem que ter uma causa. Sim. Não existe um efeito sem uma causa, é até uma lei física. Né? Então, se tem esse efeito, bicho, enquanto eu não... Pelo menos na minha lógica, independente certo ou errado, tá? Mas na minha, tem que ter lógica. Eu até costumo dizer, o que tem lógica é do divino, é de Deus. Se não tem lógica, é invenção do homem. Sim. Né? Porque aí a lógica vai depender do raciocínio de cada pessoa. Sim. Então, o despertar da consciência, como você falou no início, eu acredito que é um desenvolvimento de passo a passo, conforme a nossa maturidade, as nossas ações vão mudando, vão amadurecendo, você vai ganhando mais sociabilidade, aí vai desenvolvendo mais. Mas o energético entrou na minha vida através do passe. Não, estou mentindo, passe eu não dava, não, porque também não me deixavam dar passe, porque eu fumava, também não podia. Não podia. Tinha que ser hipócrita, tinha que fumar escondido e não... É difícil eu fazer as coisas escondidas, não me dá um finiquito. Né? Às vezes até precisa. Tem coisas que eu faço escondido porque eu tenho vergonha. Sim, mas não é que você faz escondido, você faz na sua intimidade. Na minha intimidade. Ai, como ela é chique, né, pessoas? Ela encontra palavras que eu não encontro. É isso verdade, mesmo. tem coisas que a gente não faz na internet, mas não na é uma mentira faz. da nossa intimidade. Então, e uma vez você... É engraçado você falando, tá passando um filme aqui na minha cabeça, um monte de coisa. Porque olha que engraçado. A gente já se deparou com muitas coisas iguais. E assim, nessa conversa aqui. E mais uma, né? Que o meu pai também era alcoólatra. E também foi esse processo do alcoolismo do meu pai, também quando eu era muito pequena, ele só não tinha essa questão, também se transformar, de agressão. Enfim, mas ele não tinha a questão da agressão. Mas foi também isso que levou os meus pais, primeiro meu pai, logo na sequência minha mãe, para a espiritualidade. E eles foram direto para a Umbanda. Né? Que legal. E, então, meu pai começou na Umbanda, também por conta de tudo isso. E aí precisava de um auxílio e ela era a madrinha da minha avó e ela frequentava um centro que também era em Franco da Rocha. Tá. E ela, que eu sei que o centro que você frequentava, acho que era Franco da Rocha, não, era né? na Lapa, não, a coisa humanitária, lá social que eu fazia era em Franco da Rocha, mas o centro que eu frequentava era na Lapa, eles eram São Paulo. de Franco da Rocha. E aí, falou, tem uma amiga que frequentava um centro, tinha uma amiga e levou meu pai lá, que depois foi o centro que os meus pais trabalharam
por 30 anos, né? Até que a mãe de santo morreu e ali encerrou. Pois nessa época me surgiu uma curiosidade. Onde você morava? Eu morava no Campo Limpo, Zona Sul de São Paulo. Nossa, e o Franco da Rocha era longe mas pra caramba. depois disso, o centro era na Freguesia do Ó. Era um pouquinho mais perto. Mas assim, mesmo assim é longe. Eles tiveram força de vontade. Mas tem uma piada que fala que centro bom é centro longe. Não importa onde você mora, o centro que você vai é do outro lado da cidade. Tá. Não é? E aí foi engraçado, porque, de novo, isso se parece na nossa história, né? Sem falar que o nosso Odu é o mesmo. Odu é o mesmo. Sem falar que a gente, quando olha o mapa de Odu, o nosso mapa de Odu é praticamente igual, tendo uma diferença só no mapa inteiro. É interessante isso, né? É engraçado pensar isso. Por isso que eu acredito que falem que o que Deus uniu, o homem não separa, porque ele une antes da manifestação, né? Antes da gente se manifestar, tem histórias semelhantes, porque vamos seguir rumos semelhantes. Como no Espaço Humanidade, você tomando conta total da metodologia humanoterapeuta, dessa parte energética, entendendo pra caramba do energético, física quântica, e eu na psicanálise. Né? Um complementando o outro. Completamente. E aí, você tocou num ponto, tocou um monte de ponto, mas agora eu vou pensar aqui, o que você falou. Você comentou assim, ó, eu acho que isso é um ponto que sempre perguntam. Eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão, mas que a manifestação não está de acordo comigo. Não está de acordo com você. Como é que é isso para uma pessoa entender quando ela tem a espiritualidade dela, todo mundo tem, e aí ela está mais alinhada com a manifestação dela está alinhada com essa parte espiritual, ou quando está muito desalinhada, e que você chamou de se perdeu na manifestação, ou se perdeu com você? Como é que você fala disso? Então, para a gente conseguir entender quando a gente está muito fora da nossa manifestação. Eu não usei o termo se perder, porque ele não se perdeu, ele está na função dele. A manifestação dele, devido ao temperamento, devido à função que ele veio exercer, devido ao autoritarismo, uma pessoa muito autoritária, tal, ele não percebe que machuca as pessoas, mas, ao mesmo tempo, que ele é polaridade, né? Amor e ódio. Tá? Então, enquanto ele estava lá me pisando, me machucando, eu conseguia sentir que era para o meu bem. Estava me engrandecendo, eu vou falar assim. Não favorecendo, mas estava me dando uma grandeza de alma. Né? Quando essa pessoa, com a manifestação, em nenhum momento eu estou falando que essa pessoa estava errada. Certíssima. Mas ela atingiu pessoas que eu amo, aí já não deu mais para eu tolerar o jeito que a pessoa se manifestava. Porque eu ia doer em mim. Eu ver ele agredindo e as outras pessoas se deixando agredir por ele, e eu não podendo falar nada, não podia nem falar para ele. Você está agredindo porque não era verdade, era o jeito dele ser. Entendi. E não podia falar para outra pessoa assim, olha, você está deixando se agredir, para com isso, porque eu não tenho esse poder em relação ao outro. Então, foi uma situação que eu preferi não viver mais. Mas, de alma, eu continuo amando. Entendi. Entendeu? Mas a convivência não dá. E eu acho que isso que você citou é uma dificuldade para as pessoas. Porque elas amam de alma, têm aquele carinho, aquele afeto, pensa na pessoa, o coração fica quentinho, mas quando chega perto, atrita. Então, é só a manifestação. Entendi. Não dá. Então, não é que a manifestação está errada. Eu não consigo conviver com algumas coisas da manifestação daquela pessoa que é própria dela. É própria dela. Isso. Tá, entendi. Isso. E eu chamo isso, eu falo isso, que isso eu escutei de uma pessoa, que engraçado. Dessa mesma minha prima, que era mais levada, e que hoje adulta, ela é casada, e ela falou uma vez assim, que do marido dela, eu te amo, mas eu não te suporto. E não, mas eles estão juntos e tudo. Mas eu falo que é verdade, que nesse caso foi uma brincadeira, mas ele me levou à reflexão que a gente ama, é possível a gente amar
mas não gostar. Sim. É isso. Exatamente. E às vezes a gente tem muita dificuldade de perceber isso, que não dá para conviver. Eu amo você, mas eu não gosto do, sei lá, É da maneira como insuportável. você me trata, da maneira como você trata as pessoas. Sim. Porque eu tenho isso também. Quando para mim tem a ver com briga. Eu sou boa de briga. E eu posso brigar, porque eu vou saber me defender, eu vou saber lidar com o meu emocional e vai ficar depois tudo bem. E mesmo com a pessoa, eu consigo brigar e ficar tudo bem depois com ela. Mas para mim é muito difícil ver as pessoas que eu amo brigando entre elas. Entendi. É como se eu achasse que aquilo fosse dar uma merda tão grande que não fosse ter solução. E quando é comigo, eu sei que vai ter, entendeu? Claro que é tudo do meu jeito. Mas eu tenho isso da briga com as pessoas que eu amo. Eu não gosto de ver elas brigando. Mas olha que você falando isso, me caiu uma ficha nesse instante. Gente, ficha inédita de uma psicanalista. Consciência. Consciência. Um fato acontecendo real agora, ao vivo, O despertar para vocês. consciência no Da momento. consciência. Lembra que eu falei que meu pai era agressivo, brigava com a minha mãe? Agora, eu acabei de falar desse meu amigo que eu suportava quando ele me fazia alguma coisa, não suportava nem sentia, porque eu me sentia grande. Como eu me sentia amada, acolhida e respeitada pelo meu pai, eu sentia isso em relação a esse amigo. Mas, quando ele agredia outra pessoa que eu amava, no caso, na infância, papai e mamãe, repete a história com esse meu grande amigo, meu grande amor. Não vou falar que é amigo, porque a gente está rompido há um tempo. Acontece a mesma coisa, eu não suporto, eu caio fora. Você vê como a história se repete de forma diferente e inconscientemente, porque até esse momento que você falou, eu não tinha associado uma coisa a outra. Olha lá, um podcast falando de despertar da consciência, acontece um processo de despertar da consciência, que é o que a gente chama de cair uma ficha, tive um insight. Isso. Isso é um despertar. E a gente tem isso a vida toda, todo momento, né? Algumas coisas mais simples e outras mais profundas. Mas aí, o que é importante? Quando eu tinha 17 anos, meu pai foi bater na minha mãe. Falei, não, chega, agora dá. Eu já era mocinha, peguei minha mãe, vamos embora. Levei para uma casa de uma tia que morava lá perto, morou. Ela também queria ir, não que eu peguei ela no colo, na mar, né? E separei do meu pai. Com esse meu amigo, que caiu a ficha agora, eu separei também. A mesma coisa, rompi. Embora depois, com o passar do tempo, eu atei de novo com meu pai foi morar em casa e etc. Mas com essa pessoa, provavelmente não. Mas aí é que entra o nosso acolhimento conosco mesmo. É o meu limite. Eu não vou... Ai, Márcia, mas você tem que compreender, você tem que perdoar, você tem que... Eu não tenho que nada, para mim não é suportável isso. Sim. Bata em mim, que eu sei me defender, mas não bata em quem eu amo. Sim. Porque a pessoa... Porque é aquela memória daquela infância. Entende? Então, eu acho que o processo de consciência é isso. E, nesse ponto, Freud estava certo na técnica de associação livre. Nós estamos aqui batendo um papo bem gostoso, contando as fofocas. Quase que eu trago tricô aqui, gente, para a gente fazer um tricô assim, comentando. Mais. Né? Ai, lembrei de uma piadinha, mas não vou contar a piadinha aqui. Então, nesse papo gostoso, vai vindo as associações. Um assunto vai puxando o outro. E se você se ouvir... Sim. Que é se escutar, vamos falar se ouvir. Você mesmo vai conseguir associar as ideias e entender, então eu fiz isso por causa daquilo. Sim. E aí você se condena menos, né? Porque também acontece, conforme você foi falando, é engraçado que a gente vai encontrando padrão, né? E quando a gente fala do humanoterapeuta, a consulta na mesa foi desenvolvida com vamos encontrar qual é o padrão. E aí a gente encontra algumas datas e encontra um padrão ligado àquilo que a pessoa traz como dor naquele momento. E aí depois tem o tratamento. Tá. Mas quando você foi falando isso, também quando eu era pequena, então olha que interessante, é isso mesmo. Quando eu era pequena,
meus pais, então minha mãe chegou no limiar com o meu pai e falou, ou você para de beber, ou eu não te quero mais. Chegou no limite dela, porque ela também vem de um pai alcoólatra. Né? Tá. Então, chegou no limite dela. Ok. E aí, possivelmente, eu senti essa dor. Quando eu tinha 16 para 17 anos, a mesma coisa que você falou, a minha mãe rompeu com as minhas tias. Porque as minhas tias, eu fiquei com elas. Lembra que eu morava com a minha avó? Minhas tias eram solteiras, eram aquela delícia. Só que aí teve uma desavença lá, minhas tias passaram o real do limite, e aí a minha mãe rompeu com elas. E naquele momento, eu achei que minhas tias passaram do limite mesmo. E aí elas brigaram. Então, na infância teve uma briga com a minha mãe e com o meu pai. Nessa adolescência, 16, 17 anos, uma briga entre as pessoas que eu amo. Sim. Que hoje é o que eu falei, eu não suporto. Eu brigo, mas ver as pessoas que eu amo brigando vem desse lugar. Lá dos 16, lá dos 3, que eu acabei de lembrar, mas se eu passar... Então, também é um insight no momento, um despertar agora. Que se a gente parar para olhar, possivelmente tiveram outros momentos em que isso aconteceu, e hoje essa é uma dor. Mas é uma dor justamente porque a gente... Aí, acho que é a próxima pergunta que eu quero trazer. Por que você acredita, você pensa sobre isso, de que a gente nasce nessa família, ou nessa situação, ou para ter esta dor, a gente tem essa dor porque tem? Ou a gente tem esta dor porque a gente nasceu com isso para ser trabalhado? Porque às vezes eu vejo que... Todo mundo pergunta isso, eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu queria que, se você conseguir explicar melhor, porque às vezes eu vejo os filhos do mesmo pai, da mesma mãe, às vezes até gêmeos, né? Então, estava no mesmo, passou pelas mesmas emoções juntos, e um tem uma resposta da mesma cena, pai e a mãe brigando, um tem uma resposta e o outro tem outra. Então, assim, é porque a gente viveu aquilo, e a gente daí leva isso para a vida, ou é porque cada um recebeu de uma maneira, porque já traz aquilo para elaborar cada um com a sua maneira? Então... Entendeu, né, o que eu quis perguntar? Entendi. Eu, como sempre, fui espírita. Eu acho que eu fui espírita. Não acredito no espírito. Eu sei que sou, é diferente. Sim. Né? Eu estou aqui nesse corpinho, eu estou Márcia Marins, mas eu sou uma essência, eu sou um espírito de um corpo maior. Então, no meu ponto de vista, e no ponto de vista também da psicanálise e espiritualidade, inclusive de Freud, e logo após de Jung, acrescentando o inconsciente coletivo, né, nós já viemos com essa tendência. E por isso que eu misturei o espiritismo, o conhecimento da Ayurveda, de 7 corpos, com a psicanálise. Sim. Porque fica mais fácil de entender. Psique. O que significa psique em grego? Alma. Alma, o que é? O corpo emocional ou astral, mais mental concreto ou mental inferior. Cara, então eu já sou uma alma antes de entrar nesse corpo físico. Sim. Antes de papai e mamãe copularem. Né? Então eu já vim com as minhas tendências. Tanto positivas como negativas, porque é necessário ter... Você até usou uma palavra que eu achei legal, não é equilíbrio, uma calibragem. Né? Tem que ter uma calibragem entre o negativo e o positivo. Então, a gente já nasce com essas tendências. E quando papai e mamãe dão uma bimbadinha, você sabe o que é bimbadinha, né? Eu não preciso falar. Acho que não tem necessidade. Pratica o coito. Pratica o coito. Pratica o coito, é bonito. Pratica o coito. O esperma que se junta com aquele óvulo tem a mesma frequência que eu, alma. Eu já sou espírito, estou em alma, aguardando um corpo físico. E esse corpo físico tem que ser formado por 2 pessoas que tenham a capacidade de ter a vida do jeito que elas vivem e que será de acordo com aquilo que eu preciso passar, atender, ter como dor para transformar na minha potência. Sim.
Porque se eu não tiver aquela dor, aquele assunto vai passar batido. Sim. Né? Se nós não tivéssemos essa coisa que nós acabamos de descobrir, de ver gente que a gente ama brigando, como é que a gente ia querer abraçar a humanidade? Não ia ter. Parece que é o que chamam de um propósito de vida. Na verdade, é essa tendência que faz com que a gente, quanto mais eu trabalho, parece que tudo vem como um objetivo para as pessoas ficarem mais felizes, aí elas brigam menos, e isso acaba com a minha dor. Isso. Não é? Então, é para o outro? Mas é para mim também, porque diminui a minha dor quando eu vejo que, sei lá, o nosso trabalho, de alguma maneira, trouxe mais leveza para aquela família, aquelas pessoas conseguem se amar e até não se gostar, às vezes poder sair de casa, mas ter uma relação boa, ou conviver melhor porque descobriram que está tudo certo, ser como é e deixar o outro ser como ele é. Ou separar e cada um ser feliz no seu canto que também. Amar, mas não gostar, né? Amar. Eu amo, mas eu vou seguir meu caminho, porque não dá para forçar o outro ser o que ele não é. Exato. Então, esse propósito de vida já vem, essa programação já vem conosco. Só que as pessoas, como nós estamos no processo de ser humano e ainda não somos integralmente, nós, como eu costumo falar, né, a gente tem um zóio muito ruim. Uhum. A gente só olha para o ruim, não olha para o bom. Então, fica difícil perceber que aquela dor é um aprendizado. Sim. Que o que a gente chama de negativo é o melhor da vida, porque é ali que a gente vai crescer. Sim. As pessoas preferem tudo, como se fosse, sabe? Sim. Aquela coisa de conto de fada. Só que é o seguinte, mano. No conto de fada também tem a madrasta, que sempre é a segunda esposa do pai, que vai lá acabar com a princesinha, e depois aparece o príncipe encantado, eles se casam. E vive feliz para sempre. Mas não teve conto de história que contou como foi depois do casamento. Não, você conhece? No dia do casamento foi festa, foi tudo lindo. Depois é vida, né? Não é? Depois é vida que segue. E a vida tem essa calibragem. Sim. Mas tem coisas que eu suporto e coisas que eu não suporto. E, para isso, o autoconhecimento. E como você falou, e Freud falava, o ser humano só se move pelo próprio interesse. Então, como nós duas, para o nosso prazer, não queremos ver ninguém brigar, nós duas temos o propósito de trabalhar para as pessoas se harmonizarem. Sim. Seja na parte energética, seja psiquicamente, mas que ela entre em harmonia com ela mesma, porque se ela se conhecer, ela vai ter a capacidade, se ela se perceber, ela vai ter a capacidade de perceber o outro. Sim. Se ela não tiver a capacidade de se perceber, nunca que ela vai perceber o outro. Sim. Aí, por isso que eu acho que aquela história de perdão é meio furado, entendeu? Sim. Porque a gente só pode perdoar se você compreende a pessoa. Compreendi, ela fez isso. Mas aquela história, eu perdoo, mas nunca mais quero ver ela. Não. Não perdoa. Não perdoa. Como esse amigo que eu citei, eu não tenho que perdoar porque ele é assim. Seria, se fosse deficiência de alguém que não é característica, porque nós só temos características, nós não temos qualidades ou defeitos, nós temos um conjunto de características, né? A minha característica não suporta a vê-lo brigando com outras pessoas que eu amo. E aí dão a isso o nome de não perdão. Mas não é verdade. É isso que você está falando. Não é que não tem a ver com perdão isso. Não. Tem a ver... Para mim é difícil lidar com aquela situação. Isso. Então não fico aqui. Mas eu amo do mesmo jeito. Sim. E acho que ele está certíssimo na forma... Está funcionando para a vida dele? Eu vejo muito isso, sabe, Andresa? Está funcionando para a vida dele? Ele está, como dizia Freud também, ele está amando e produzindo de forma satisfatória? Tá. Então está ótimo. Então, a deficiência, a não aceitação é minha. Sim. Aí eu vou pegar o chicote. Não, eu tenho que aceitar. Não, eu não aceito e pronto. Por quê? Sim, não sei. Que é aquilo que as pessoas acabam falando assim, eu não consigo perdoar. O que você
pensa ou como você lida quando você tem algum cliente de psicanálise que tem alguma situação ali que ele não consegue, né, perdoar, aceitar aquela situação daquela maneira, aceitar aquele distanciamento. Como você lida, ou como você acredita que ele devesse lidar com isso? Como psicanalista, você quer que eu responda ou como pessoa? Como os dois, podemos? Podemos. Como psicanalista, Tá. eu iria caminhar junto com ele, apoiando, acolhendo, de fato, foi muito grave, e levando ele a uma reflexão, até ele chegar ao momento dele perceber que a responsabilidade, a habilidade de resposta, que quem atraiu aquele fato para ele, foi ele próprio. Sim. E a outra pessoa só foi quem foi, porque não dava para ser outra coisa, ela era quem era, né? Tá. Eu caminharia até esse ponto, mas sempre acolhendo, sempre não dando palpite, mas fazendo perguntas, porque na psicanálise tem aquela coisa da atenção flutuante, que na psicanálise e espiritualidade tem a ajuda de todos os invisíveis, tanto da nossa equipe como da equipe que sopra na nossa orelha. E essa pergunta aí que Freud falava que é uma palavra que chama a atenção da gente, ou uma frase, né? Eu iria caminhando nesse sentido até ele perceber que não há o que perdoar, porque foi um aprendizado, foi uma bênção para a vida dele. Amém. Amém. Como psicanalista, como profissional. Como pessoa, Márcia Marinho. Como pessoa, eu ia falar, caramba, cara, você é idiota, mas você pensa que você é quem para perdoar? Me conte, já está lá como Deus? Você não percebeu que você pisou no tomate? Você não percebeu que você está colhendo o que você plantou? Você não percebeu que você rompeu com seus valores, que você extraiu, que você... não sei o quê? Vai se catar, vai reclamar para lá. Ou não falaria nada também. Deixa, o problema é dele, né? Mas se viesse pedir minha opinião, aí eu falaria, mas se não pedisse minha opinião, deixava passar batido. Bom saber o que a Márcia pensa. Porque, às vezes, quando a gente conhece só a psicanalista, às vezes a gente fica no lugar de ficar pensando como a Márcia pensaria. Mas, quando eu olho a Márcia psicanalista e a Márcia pessoa, eu me sinto mais normal de ser a Andresa pessoa. Entendeu? Porque a Andresa pessoa, ela também pensa essas coisas. Com o meu assistido, eu vou caminhar com ele em alguma... Vai, percebe. Até porque ele está... buscando aquela percepção, por isso ele está em tratamento, né? A intenção dele é justamente se melhorar naquilo. Está doendo, eu queria tirar isso de mim, mas eu não estou conseguindo. Sim. Ele tem uma intenção. Às vezes, quando é na vida, não tem essa intenção, tem a intenção só. Vou falar mal disso, quem sabe ela fique do meu lado e a gente junta, se une para falar mal disso. E aí, eu posso ser essa pessoa em dois momentos. Eu acho que é legal para quem está assistindo, para quem não conhece ainda o Psicanálise e Espiritualidade, o Espaço Humanidade, você, eu, e para quem já conhece. Que fica nessa também ilusão, né, de que tem que ser o psicanalista. Então, eu falo assim para os meus alunos, amigos, que se tornam amigos no decorrer do caminho, que... às vezes a gente precisa escolher qual é o chapéu que a gente vai pôr, né? Então, às vezes o marido faz uma pergunta, o amigo faz uma pergunta, você fala, você quer o terapeuta? Você quer o amigo? Né? Quem que você quer? Né? Você quer... Quem que você precisa agora? Porque às vezes fala, cara, não precisa falar pra mim. Eu já sei onde eu caguei. Não precisa me falar, eu só preciso de um colo. E às vezes a gente só precisa do amigo, só precisa do parceiro, do amigo, do marido. Enfim. Eu tinha um colega que falava assim para a mulher dele. A mulher dele falava alguma coisa, ela era muito irritada. Ele falava assim, o que você quer que eu responda? Porque qualquer resposta, ele sabia que ele ia tomar um esporro. Então, ele falava, o que você quer que eu responda? Eu respondo, fala. Mas essa coisa existe muito, sabia, Andresa? Vou te contar um segredo. Conta. Pela história de vida sua que você conta, até pelo seu mito pessoal, que um dia nós vamos falar aqui, que você viveu na adolescência e etc., muita gente pensa que você é santa, entendeu? Que você não faz nada, que você é
tranquila. E essas pessoas, porque muitos dos seus alunos são meus clientes também, né? E aí eles te põem num patamar e eles querem se igualar a você, aí eles começam a se reprimir. Então, se fuma, eu vou parar de fumar. Se bebe, eu vou parar de beber. Se eu vou no samba, eu vou parar de ir no samba. Se eu vou isso... Né? Da mesma forma que você falou, que seus alunos falam de Márcia, fica conversando com a Márcia. Só que a Márcia que eles conversam, ou a Andresa que eles têm na cabeça, é a que eles criaram. Sim. Né? Quem começa a se reprimir é porque pega a figura a Andresa, que fala de energia, que fala de frequência, e põe lá no superego dela. E o superego dela fica reprimindo o juizão. Porque a Andresa mesmo... Não existe ali dentro. Não existe. Como a Márcia, dos meus clientes, dos meus alunos, também não existe. Sim. Né? Por isso que você falou, é bom saber quem é a pessoa. Porque parece que eles põem a gente num patamar, como a gente pôs alguns professores, né, em patamares, como pôs o pai, a mãe, ou pessoa que nós amamos, que hoje você olha e fala, mano, por que eu fiz isso? Né? Mas é como... Somos co-criadores, e um dia eu espero que a gente fale sobre isso, né? Sobre as criaturas e etc. Porque aí a gente vai entender melhor essas figuras dessas Andresas, milhares de Andresas que existem. São os fractais, né? Todos esses pequenos fractais aí, que têm variações de frequência, inclusive. Tem variação de frequência que não foi nem criado por nós, foi criado pelas pessoas que nos ouviram, que conviveram conosco, enfim. Que é o que dentro do humanoterapeuta a gente vai fatiando, porque como são vários na alteração de frequência, é o que a gente chama de nível, subpersonalidade, forma, pensamento, criatura. E aí tem vários tipos com frequências diferentes. Então, o mesmo medo de passar debaixo da ponte que eu tenho medo de passar debaixo da ponte. Eu tenho medo de tudo que fica em cima da minha cabeça, assim, sabe? Muito. Parece que eu vou ter um ataque de pânico. Não, é verdade, verdade. Juro que eu vou te levar para debaixo da ponte só para ver. O Rodrigo fala, mas você, terapeuta? Eu falo, mas vai tratar isso. Eu não quero tratar, porque eu não quero correr o risco de achar que eu estou melhor e vou ficar debaixo da ponte. Eu não quero tratar, eu quero deixar assim. Para quando eu chegar debaixo da ponte, eu já quero sair de lá. Deixa com essa dor que nada vai me levar para debaixo da ponte. Acho que eu já ou morrerei debaixo da ponte, alguma coisa, não sei, aconteceu alguma coisa. E eu deixo assim. Ou trabalho no astral em algum lugar. O que eu quis dizer é que quando esse medo de morar debaixo da ponte, ele também é fracionado com nível, subpersonalidade, forma, pensamento, criaturas. O mesmo medo tem várias fractais com frequências diferentes e tudo isso a gente vai olhando, tratando, aliviando e, enfim, e transpondo, enfim, para a gente poder... Transmutando. Né? Eu acho que é isso que leva o despertar da consciência vai desembocar nisso. Sim. Né? Nesse desmembramento dessas subpersonalidades, fractais, etc. e tal, para você pôr cada coisa na sua frequência certa. E aí a coisa começa a fluir e você desenvolve a capacidade de amar e produzir de forma satisfatória para você, e não dentro de um certo ou errado criado pela sociedade. Muito bom, Má. Acho que a gente vai ficando por aqui. E só de falar desse amar e produzir de maneira satisfatória para você, é que muita gente olha e fala, nossa, mas parece que é egoísmo, parece que é errado, né? Na verdade, é porque... Se Deus colocou esse desejo no nosso coração, né, é porque ele é divino. Então, fazer diferente disso é ir contra o divino. O divino, mesmo porque, nós já falamos diversas vezes, é como se a humanidade fosse um grande quebra-cabeça de 10 mil peças. Você é aquela pecinha maldita que não quer ter o seu formato certinho, quer ter o formato da pecinha vizinha e não consegue encaixar. Não é? É isso. Tomando consciência de si próprio, despertando a consciência, a gente consegue pegar a própria forma e fechar o quebra-cabeça, que é sempre lindo.
Tudo pro bem, pro bom, pro belo e pro justo. É isso aí. Obrigada, Má. Eu que Foi muito agradeço bom, você. Também foi muito amei. bom Vamos esse- voltar e fazer outro um dia Vamos desse. voltar e fazer outro. Então tá Gente, bom. é isso. A gente fica por aqui. Eu e Márcia Marins no podcast. Tchau, tchau, criancinhas. Até mais na comunidade, hein? Tchau, tchau.